Aqui, ó, nesse momento, quando ele toca o nariz, tocar o nariz pode significar que a pessoa está insegura, que ela está desconfortável e que ela está mentindo. Isso sim, mas presta atenção no que eu vou falar agora para vocês. Fala pessoal, meu nome é Newton e o pessoal andou reclamando aí no canal, dizendo: Poxa, Newton, você só faz análise do pessoal da direita, analisou o Trump, analisou o Elon Musk, analisou o Nicolas Ferreira e o pessoal da esquerda. Você abandonou? Você é de direita? Calma, pessoal. Primeiro de tudo, eu não tenho nem direita nem esquerda. Meu intuito aqui é ensinar você a ser um grande comunicador. E para isso eu vou analisar seja quem for, não importa. Inclusive, deixa aí nos comentários quem será a próxima pessoa que você quer que eu analise. Já analisei, por exemplo, Ana Paula Valadão, que é do mundo gospel. Sem preconceitos, nosso canal é muito democrático. E hoje eu trago para vocês uma análise de Luiz Inácio Lula da Silva. O que traz a oratória dele de tão poderosa? Por que, que as pessoas acreditam tanto neste homem? Vamos descobrir hoje nessa análise. Eu vou dar o play aqui para você. O vídeo tem muito poucos minutos, portanto, se não me engano, é 1 minuto e 50. Então eu vou passar ele uma vez, depois nós voltamos analisando todo o contexto. Então fica atento para você ver a fala completa desse trecho da reportagem. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Ora, esse é um processo que a gente não precisa falar, porque isso é da sabedoria do ser humano. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar aí na prateleira, não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro, sabe? Porque é necessário que a gente faça isso. É necessário que a gente faça. O povo não pode ser extorquido. Não pode ser extorquido. As pessoas não podem tirar proveito que o povo está comprando. A pessoa sabe que a massa salarial cresceu, então aumenta o preço. A pessoa sabe que o salário mínimo aumentou, então aumenta o preço. Não. É preciso que se tenha responsabilidade em todos os setores da cadeia produtiva. Ninguém pode explorar ninguém. Se todo mundo for justo, nós estamos incentivando o produtor a produzir mais. Nós temos isso, significa que vai ter mais produto. Nós estamos incentivando que o salário aumente. Isso significa que vai ter mais comprador. Tudo isso é para a gente equilibrar o preço entre o produtor, o vendedor e o consumidor. Quando a gente tiver isso, a gente vai ter certeza que tudo vai ficar maravilhoso e a minha briga é para tentar fazer com que os preços cheguem a caber dentro do salário do povo trabalhador. Você já viu por completo o vídeo, agora é hora então de analisarmos. Vou dar o play aqui para a gente começar. Sempre eu falo primeiro do contexto, né? Não tem muito o que falar. Presidente do Brasil, reeleito recentemente, o político de longa data, mais do que acostumado com palanques, mais do que acostumado com falar em público. Lula é um dos melhores comunicadores do Brasil. Isso não tem como tirar dele, isso é uma realidade. Agora, veja bem, de início, já quero que você repare na roupa que eles estão utilizando. A maioria dos presidentes optaria por utilizar uma gravata, mas ele não, ele escolhe, primeira coisa, tons azuis. Tons azuis é muito claro a mensagem que ele quer passar aqui. A mensagem é de confiança. Quando você utiliza azul, você quer mostrar para as pessoas que você é uma pessoa confiável, que as pessoas podem confiar naquilo que você está falando. Em debates políticos, você vai ver candidatos escolhendo variações de tons de azul, e assim funciona. O azul transmite confiança. Outra coisa importante nessa análise preliminar aqui é que ele não opta por gravata, portanto, ele deixa muito claro o arquétipo que ele quer mostrar para as pessoas. Que é que é o arquétipo? Se você ainda não estuda comigo, arquétipo é como as outras pessoas se identificam com você. Às vezes não é como você é, mas é como as pessoas se identificam com a sua pessoa. No caso dele, claramente ele quer passar a mensagem de cara comum. Cara comum é um tipo de arquétipo onde as pessoas mais simples, a massa, as pessoas mais comuns, elas vão se identificar com o presidente, o Lula no caso. Eu posso comparar o cara comum, por exemplo, o Barack Obama fazia muito isso. Se você pensar, o jeito dele se comunicar, o jeito dele se vestir, você consegue imaginar o Barack Obama, por exemplo, distribuindo sopa para pessoas desfavorecidas. A mesma coisa o Lula quer passar aqui.
Então ele não está usando nenhum tipo de adorno, ele está uma pessoa ali simples. Então ele quer se mostrar simples nesse sentido. Claro que pela posição dele faz sentido ele utilizar um blazer, mas ele está de camisa com a gola desabotoada, ou seja, passando claramente a mensagem de cara comum, arquétipo do cara comum. Então vamos dar o play aqui para ver como que é a fala dele agora. Das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão... Vamos lá, presta atenção no gestual do Lula. Ele é muito caracterizado por ser um bom gesticulador. Então perceba que as mãos dele, elas são uma continuação da fala dele. Nos meus cursos eu sempre falo isso para as pessoas. Se você não sabe o que fazer com as mãos, o que você tem que fazer é complementar suas palavras com aquilo que você está dizendo. Então perceba que ele vai de um lado para o outro, de um lado, querendo mostrar o seguinte: mercado consumidor, porque ele está falando aqui que se você achar que um produto está caro no mercado, então não compre. Então esse jeito dele gesticular é muito interessante e é muito favorável. É uma coisa que você deve copiar, sim, na sua oratória, se você quiser falar bem em público. Que a gente não precisa falar, porque... Olha lá, aqui esse é um processo que a gente não precisa falar. Então ele está dizendo que é de dentro para fora, que é nós, a gente não precisa falar. Então exteriorizar. Perceba então como os gestos dele acompanham o que ele está dizendo. Então isso faz toda a diferença num discurso. Para ser bem sincero, a sua linguagem corporal corresponde a mais da metade da comunicação. Então não tem como ignorar que ele faz isso muito bem. Olhar fixo, semblante fixo, olhando para a câmera como se estivesse conectando-se de forma visual com as pessoas, perfeitamente feito também. Claro, mais uma vez, repito que ele está mais do que acostumado a fazer isto. Então, portanto, para ele é algo muito natural. A movimentação do corpo dele é uma movimentação de liderança. Ele está ali com os ombros erguidos, com os braços abertos. Perceba que agora ele abriu a palma das mãos, dizendo: estou aberto à comunicação, estou falando aqui com vocês, mas com as palmas das mãos abertas. Isso é muito importante na comunicação. Vamos seguir aqui, vamos ver. Que isso é da sabedoria do ser humano. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar aí na prateleira, não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro, sabe? Porque é necessário que a gente faça isso. Muito bem. Ficou muito claro também o estilo de oração dele, o estilo de oratória dele, aliás, que é muito... acompanha, como que eu vou dizer? Caricato dele. Ele faz isso desde que começou. E é um estilo de orador que nós chamamos de orador inspirador. O orador inspirador, ele tem o poder de persuadir as pessoas com um discurso enérgico. Então perceba que algumas palavras ele põe mais ênfase. Então nós vamos ter que ensinar a população, é um processo educacional. Então ele usa esse tipo de linguagem de entonação de voz para trazer emoção ao seu discurso. Isso ele sempre fez muito bem. Não é de hoje, a gente está em 2025, mas ele faz desde a década de 70, 80, se eu não me engano. Então ele sempre foi um orador inspirador e ele é fiel a esse estilo até hoje. Não preciso nem dizer que para ele é mais fácil ser assim do que ser, por exemplo, uma pessoa analítica como o Nicolas Ferreira. No caso dele, ele é muito mais inspirador. Outra coisa interessante da oratória do Lula é a escolha do vocabulário. Em vez de falar, por exemplo, nós, ele sempre utiliza a gente. Isso, de propósito ou não, é algo muito importante para quem quer mostrar o arquétipo do cara comum. A escolha do vocabulário, ela diz tudo para você quando você escolhe bem para quem você está falando. No caso, ele está falando para o povo brasileiro. É uma entrevista para um canal de televisão, porém ele está falando para o povo brasileiro, que na sua maioria é gente simples, portanto ele vai utilizar uma linguagem mais simples. A gente é necessário. São palavras assim simples, comuns, didáticas,
que todo mundo entende. Então, nada de palavras técnicas, nada de chavões políticos, nada de termos econômicos. Ele se mantém ao básico. A linguagem dele é básica e isso também você deveria colocar no seu discurso se você quer atingir a maioria das pessoas. Isso é muito importante. Seguimos aqui. É necessário que a gente faça. O povo não pode ser extorquido. Não pode ser extorquido. As pessoas não podem tirar proveito. O povo não pode ser extorquido. Pausa. Ele dá pelo menos 30 segundos ali antes de começar a nova fala. Outra coisa que ele domina também são pausas estratégicas. Pausas estratégicas ajudam a você que está fazendo o discurso e também ajuda as pessoas que estão ouvindo. O que acontece é que quando você faz pausas estrategicamente colocadas, você dá tempo para você raciocinar na sua próxima sentença. E também dá tempo ao público para que possa processar as suas informações. Ele faz isso muito bem. Outro ponto que você deveria modelar também. Que o povo está comprando, a pessoa sabe que a massa salarial cresceu, então aumenta o preço. A pessoa sabe que o salário mínimo aumentou, então aumenta o preço. Não, é preciso. Então, se sabe que aumentou o salário, aumenta o preço. Não sei o que, aumenta o preço. Não! Então, esse tipo de fala é bem característica dele, né? E é uma coisa boa. O que eu quero que você entenda aqui, nesse sentido, é a modulação da voz dele. O discurso dele passa a ser poderoso quando ele não é monótono. Quando a pessoa consegue imprimir um ritmo, às vezes, mais forte, mais enérgico, e às vezes ela volta à naturalidade, volta num ritmo normal. E às vezes fica até mais devagar, mais compassado. Quando você é capaz de fazer essa alternância, essa alteração, fica muito poderoso o seu discurso também. Então, mais um ponto positivo na oratória do Lula. Do que se tem a responsabilidade em todos os setores da cadeia produtiva. Ninguém pode explorar ninguém. Se todo mundo for justo, nós estamos incentivando o produtor a produzir mais. Nós temos isso, significa... Ok. Aqui, ele coça o nariz. Coçar o nariz, colocar o dedo no nariz, pode significar que a pessoa está insegura, pode significar que a pessoa está desconfortável e pode significar que a pessoa está mentindo, sim. Mas presta atenção no que eu vou falar para você, preste muita atenção. Não se pode analisar um gesto de forma isolada. Você tem que levar em consideração outros fatores. Então, nesse caso aqui, eu não posso dizer para você, o Lula está mentindo, o Lula está inseguro com relação ao que ele está falando. Isso eu não posso garantir para você. O que eu posso garantir para você foi um gesto totalmente fora do contexto. Ele está numa entrevista, então pode ter pousado uma mosca? Eu não vi nenhuma mosca pousando ali. Ele pode estar resfriado? Pode. Pode acontecer, de repente ele estava resfriado e deu uma coceira no nariz dele. Mas o fato é que quando a pessoa coloca a mão no nariz, isso é uma resposta natural do cérebro quando você está desconfortável. Quando você sente essa insegurança daquilo que você está falando, o seu cérebro manda uma mensagem e geralmente te dá essa coceira no nariz. Por quê? Porque perceba que coçar o nariz relaxa as pessoas. Quem já não se pegou, por exemplo, relaxando num dia, passando a mão no nariz assim dessa forma? Acontece com todo mundo. Então é um relaxante natural, portanto é um comando cerebral e isso pode acontecer sim com as pessoas que estão mentindo também. Não estou dizendo que ele está mentindo, mas ficou muito fora do contexto aqui. Você pode ver esse frame, está congelado, eu sei que está congelado, mas não dá para analisar a situação por si. Eu não sei se ele está mentindo de fato. Eu precisaria analisar todo o contexto. Eu não sou especialista em política, mas me fugiu muito do contexto. Ficou para mim muito gritante que esse gesto ficou totalmente fora do contexto nesse caso aqui. Significa que vai ter mais produto. Nós estamos incentivando que o salário aumente. Isso significa que vai ter mais comprador. Tudo isso é para a gente equilibrar o preço entre o produtor, o vendedor e o consumidor. Quando a gente tiver isso, a gente vai ter certeza que tudo vai ficar maravilhoso e a minha briga é para tentar fazer com que os preços cheguem a caber dentro do salário do povo trabalhador. Muito bem, acabou aqui a entrevista dele, né, pelo menos esse trecho. E agora vamos sim, agora um resumo de como que é que você vai modelar a oratória de Luiz Inácio Lula da Silva. Atenção, eu posso garantir a você que Luiz Inácio Lula da Silva é um dos melhores oradores do Brasil atualmente.
E o segredo para ele fazer tanto sucesso como comunicador é nada mais, nada menos do que ele fazer o básico muito bem feito. Ele praticamente gabaritou tudo aquilo que se ensina em um curso de comunicação e oratória. Então ele faz aquele básico bem feito mesmo. Isso é muito talento, sim, mas muita prática. Ele faz isso há muitos e muitos anos. Talvez lá no começo da carreira dele ele sentia algum nervosismo, depois passou a ser algo habitual. Portanto, fazer o básico vai te levar longe. Qual é o básico que você vai modelar a partir de hoje? Você vai modular a sua voz. Então, nada de discurso reto. Você vai falar, às vezes, mais energicamente, mais alto e depois mais baixo, mais devagar. Você precisa fazer isso. Ele usa a cor azul para transmitir confiança e é fundamental. Se você quiser, por exemplo, ir para uma primeira apresentação, escolha o azul. As pessoas costumam gostar. Arquétipo do cara comum, isso é muito útil para se você quer se aproximar das pessoas mais comuns, da massa. Se você quer falar com pessoas mais simples, o arquétipo do cara comum é o ideal para que você consiga atingir a grande multidão. Só cuidado, se você virar muito comum, pode ser que as pessoas não te notem. Ele faz isso brilhantemente, é uma linha tênue e o Lula sabe utilizar muito bem. Então, o arquétipo do cara comum. Gestos junto com a fala, ele gesticula muito bem, como eu mostrei para você. Lembra? Complemento da fala. Seus gestos são complementos daquilo que você está falando. Contato visual, olhando sempre para a câmera, se no ambiente online, e se você estiver presencialmente, olhe no rosto de cada uma das pessoas. Um orador inspirador, você pode trazer para o seu discurso também. O que é orador inspirador? É aquele que fala alto, é aquele que ajuda as pessoas e conta histórias emocionantes num tom de voz alto. Isso também é muito interessante. Outra coisa que ele tem é vocabulário simples. Ele utiliza as palavras de forma bem simplificada, nada de chavões, nada de termos técnicos ou coisas muito rebuscadas. Então, um vocabulário simples é o ideal se você quer fazer um bom discurso. E usa pausas estratégicas. Lembre-se, o silêncio não precisa ser completado. Ele ajuda tanto você quanto a pessoa que está ouvindo. Seguindo essas dicas, eu tenho certeza que você vai ser um grande orador. Portanto, treine bastante, utilize essas estratégias e eu tenho certeza que seu discurso será um sucesso. Mas deixa aqui nos comentários para mim quem é que você quer que eu analise da próxima vez. E não vá embora desse vídeo sem assistir a esse daqui, ó. Porque eu também analisei essa pessoa aqui, ó, que você conhece muito bem, e você vai deixar a sua opinião para mim lá também. Muito obrigado pela atenção, clica no vídeo aqui, tchau, te vejo na próxima. Um abraço.